Graça, paz e misericórdia a vocês, amados irmãos. Que a paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, que guarda o nosso coração, esteja conosco nesse culto maravilhoso, amém? Vamos ficar em pé. Hoje é um dia para lá de especial, é o nosso Dia das Mães, e nós queremos começar esse culto dando um abraço muito especial em vocês, mães. Quero cumprimentar a igreja e pedir para que a igreja possa saudar uns aos outros com a paz de Deus, e assim também cumprimentar aqueles que já são mães. Então, aquelas que já são mães, receba aí o nosso abraço a todas as mulheres, não apenas mães gestadoras, mas as mães espirituais, aquelas que têm filhos espirituais, que são bênçãos na igreja, são bênçãos como mulheres de Deus, líderes de célula, coordenadora, supervisora, muitas pastoras, discipuladoras, as levitas, aqui ó, temos uma intérprete, temos uma levita, temos pessoal da produção, são mulheres de Deus, mães espirituais, que trazem a glória de Deus nesse lugar. Então, querido, com o seu coração bem aberto, bem colocado diante de Deus, nós vamos começar a dizer que o Senhor é grande, amém? Porque Deus é grande, amado, Deus é um Deus surpreendente. Então, em pé, vamos entoar ao Senhor com este cântico. Transportar da sua glória, aleluia. Adorarei, prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus.
Aleluia, porque podemos declarar a grandeza do nome do nosso Deus. Podemos expressar o que se passa dentro do nosso coração para alguém que é maior do que nós mesmos, para alguém que é maior do que todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias, todas as nossas afrontas, maior do que todo medo, maior do que a ansiedade. Ele é maior do que todas as coisas. E como é bom poder confiar em um Deus que se achega a nós, que se aproxima, que não teve problema nenhum em se declarar servo de todos. Como é bom poder compreender a grandeza do nosso Deus como aquele que ama, que perdoa, que sente o que nós sentimos, que participa das nossas tristezas, das nossas alegrias, que nos compreende, que nos recebe, que nos aceita, porque, irmãos, Ele é grande. Só alguém tão grande como o nosso Deus é capaz de abraçar o mundo com amor. É porque Ele é excelso, é maior do que tudo isso. Não tenha medo de se aproximar de Deus, porque Ele é tão grande que você vai ver que quando você vai para Ele, a palavra de Deus diz que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você dá um passo, Ele dá dois na sua direção. Você dá mais um, Ele dá dois na sua direção. Ele é um Deus que se aproxima. Levante suas mãos aos céus. Eu sei que você tem motivos e motivos para agradecer e engrandecer o nome do nosso Deus. A sua reclamação, a sua ingratidão não é maior. E não pode ser maior do que o desejo de adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Paizinho, nessa tarde há um povo que chama mais uma vez pelo Teu nome, que reconhece, ó Deus, o Teu poder, a Tua soberania, a Tua majestade, e que se aproxima diante do Teu altar com as mãos levantadas para Te adorar e dizer que Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande e infinitamente maior do que tudo que se passa, ó Deus, neste mundo, em nossa família, em nossa casa, ou até mesmo, ó Deus, a própria emoção ou sentimento do coração, tudo aquilo que é devastador na nossa alma, que às vezes nós pensamos ser grande, o Senhor vem e mostra quem é grande. O Senhor é muito mais do que tudo, ó Deus, que nós podemos imaginar. Tu és excelso, Tu és além de todas as coisas. Paizinho, nessa tarde, nós queremos consagrar mais uma vez as nossas casas, as nossas famílias. Estamos no mês de maio e nós colocamos diante do Senhor as nossas famílias para interceder durante esses 30 dias. Então apresentamos diante de Ti, ó Deus, os lares, os pais, as mães, os filhos, todos os que habitam, ó Deus, dentro das casas destes irmãos. Nós apresentamos diante do Senhor de uma forma muito especial. Oramos pelas mães, oramos, ó Deus, pelas mães espirituais, oramos pelo Teu povo que se reúne para buscar a Tua face. Que venha o Teu reino, Senhor, que seja feita a Tua vontade, e que o Senhor seja mais uma vez adorado e entronizado em meio aos louvores. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, meus queridos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. No domingo passado, nos reunimos para a sessão de fotos do nosso centenário. Foi um momento marcante na história de nossa igreja. Um dos momentos mais felizes na história de uma família é a chegada de um bebê.
Na última terça-feira, muitos pais consagraram seus filhos ao Senhor. É muito bom ver nossas crianças crescendo no conhecimento. As novas revistas chegaram e já estamos aprendendo cada princípio maravilhoso no Mini. Estamos estudando o livro de Romanos, que fala sobre o antes e o depois da genuína conversão e da transformação realizada pelo Espírito Santo. Queremos que haja uma metamorfose em nós e na vida de cada criança. Passe hoje no balcão e adquira a revista para sua célula e para o culto no lar com sua família. Chegaram as novas mochilas do Mini com espaço para squeeze, bíblia e todas as nossas lembrancinhas e atividades. Que tal levá-la também para a escola e passeios? Adquira já a sua ali no hall por apenas R$ 35. Nossa equipe faz tudo pensando nas crianças, para que elas se sintam participantes de uma super igreja e ministério. Presenteie seus pequenos. No dia 30 deste mês, a 2 de junho, receberemos aqui em nossa igreja a Assembleia Anual da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense por ocasião do nosso centenário. Agende essa data e não deixe de participar. Você faz parte dessa história. O matrimônio é uma consagração original que o casal faz para viver em Cristo e para Cristo. No dia 23 deste mês, às 19h30, acontece em nossa igreja o culto de consagração de casais e você é nosso convidado especial. Nesse dia não haverá os grupos dos cursos da Escola da Família. Não deixe de participar. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias do seu boletim, acesse nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Desejamos a todas as mamães um fim de semana abençoado. Parabéns pelo seu dia. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Queremos parabenizar todas as mamães, dizer que nós louvamos a Deus pela sua vida. Reconhecemos quanto é grande o milagre de Deus através de você. Que Deus continue abençoando a sua vida e fazendo realmente uma mãe segundo o coração do nosso Deus. Esse é o desejo do Mini. E nós estamos falando no Momento do Mini sobre o Drops. O que é o Drops? O Drops é uma dose de ensinamento para os pais, que todas as semanas é lançado nas redes sociais um vídeo, passando um ensinamento para nos ajudar como pais, para que nós possamos melhorar a cada dia, né, no discipulado dos nossos filhos. E essa semana tem uma proposta bem diferente aí com o Drops, falando sobre a vida de Noé, né, que Deus deu um desafio a Noé de construir um grande barco, colocar a sua família, colocar os animais, diante de uma situação bem adversa, onde não tinha chuva, um barco enorme, e onde poderia se dizer que realmente ele estava fora de si.
Mas os seus filhos acreditaram e ficaram junto com o seu pai. E aí lá tem uma proposta para você, papai, essa semana. Fazer com o seu filho, inventar uma história aí para ver se o seu filho toparia, uma história bem diferente. Para ver se o seu filho toparia, para ver como realmente está a confiança do seu filho com você como pai. Então, assista ao Drops Mini Amigos de Jesus, nas redes sociais da igreja, você vai, pais discipuladores, o grupo, e aí você pode realmente tomar essa dose de ensinamento aí para a sua vida. Tá bom? E nós queremos passar um pequeno videozinho para que você possa só lembrar realmente como realmente os filhos têm visto a mamãe. E depois nós vamos orar pelas mamães, tá? Mãe é bem assim mesmo, né? Quero convidar todas as mamães a se colocarem em pé e nós vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas mamães. Quero convidar os facilitadores também a estarem vindo aqui. Amém. Convido toda a igreja a se colocar em pé agora e nós vamos orar pela vida das nossas crianças, facilitadores e agradecer a Deus pela vida das mamães. Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, Pai, juntamente com os nossos irmãos, as crianças, facilitadores. E nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fez um milagre. Fez o milagre de gerar uma vida dentro do ventre de uma outra vida, Pai. Isso é só o Senhor. Nós queremos Te agradecer pela vida de todas as mamães que estão aqui nesta tarde. Pedir que o Senhor continue derramando a unção, sabedoria, discernimento, ó Deus, para que possam realmente continuar cumprindo o seu papel de mãe, como o Senhor deseja. Realmente tendo realmente uma vida segundo os Teus ensinos, conforme o Teu desejo, ó Pai. Nós agradecemos pela vida dos facilitadores, pela vida das crianças, ó Deus, pela aula de batismo que está acontecendo com os juniores e pré-adolescentes. Deus, todas as atividades nesta tarde, que o Teu Espírito Santo possa ir de sala em sala, falando a cada coração, enchendo com a Tua presença a vida dessas crianças e pré-adolescentes. Pai, continua nos usando como equipe no Ministério Infantil, todos os facilitadores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças aqui na frente, os pré-adolescentes lá no fundo com a tia Isabela. Aleluia, que Deus abençoe o Mini com o seu trabalho de educação infantil ministerial em prol às crianças e também às nossas lindas mães, que têm sido realmente mulheres de Deus. Nós sabemos, irmãos, que no reino de Cristo, Deus tem filhos e os filhos de Deus, eles não são estéreis. Todos os filhos de Deus, eles são pais ou mães espirituais. Então, a nossa oração é que vocês, enquanto mulheres, sejam mães espirituais, líderes de célula, coordenadora, supervisora, uma pastora, uma mulher que entenda os propósitos de Deus pela qual Ele chamou vocês, Ele convocou vocês para que vocês possam nessa terra serem bem-sucedidas, prósperas, mulheres idôneas, capazes, ungidas, separadas, e nós, como igreja, somos muito felizes de termos aqui em nossa equipe mulheres tão abençoadoras, que vêm realmente acrescentarem muito valor à nossa comunidade. Então, vocês que são mães espirituais, continuem nos abençoando, porque nós contamos com as orações e apoios de vocês. Amém?
A nossa igreja é uma igreja que sempre é muito bonita, porque temos sempre visitantes. E hoje nós queremos, mais uma vez, cumprimentar aqueles que nos visitam. Se você está passando por nossa cidade, mas de repente não é daqui, ou até mesmo seja de Campo Grande, mas que é a primeira, segunda ou terceira vez que vem aqui em nossa igreja, queremos cumprimentar você. Por isso, precisamos te identificar. Então, por favor, se você está nos visitando, eu peço com carinho que neste momento você fique em pé para que a igreja possa te saudar, te cumprimentar. Então, quem são os nossos visitantes, nossos convidados do culto de hoje, das 17 horas? Por favor, fiquem em pé. Temos alguém? Lá atrás, Deus abençoe. Aqui também, Deus abençoe. Aqui do lado, Deus te abençoe. Essa é a avó da Kate, que está com a Sandra. Temos alguém aqui desse lado? Não? Ok, você que nos assiste pela televisão também, pela mídia, pela rede social, que Deus abençoe sua vida. Dê aí um forte abraço da Primeira Batista para sua mãe. Nós amamos as famílias de Campo Grande e queremos desejar o melhor de Deus para essa terra. Queridos, vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Todos os meses nós estamos aqui com vários projetos sociais. O mês de maio, para quem não veio semana passada, o mês de maio nós colocamos como mês da família. E semana passada a Viviane Vaz, ela esteve aqui junto com o Projeto Nova, dizendo em relação aos projetos sociais que o Projeto Nova tem realizado. Então nós estamos no mês laranja, que nós colocamos dessa forma, desta cor também, para identificar as mulheres, as crianças, as adolescentes que têm sofrido abuso infantil, então, ou abuso sexual. Nós estamos orando por essas mulheres e os dízimos de vocês nos ajudam a continuar os projetos da igreja. Então, nos momentos que nós estivermos falando dos projetos sociais, temos projetos com surdos, tem aqui uma galera que é surda. Ontem nós tivemos na sexta e sábado reunidos na Câmara Municipal, de manhã e à tarde, à noite, falando sobre inclusão social das pessoas com surdez. É um campo no Brasil de 10 milhões de pessoas. São 10 milhões, irmãos. Sabe quantos Campo Grande dá nesses 10 milhões? De uma população surda. A gente pergunta, quantos intérpretes tem para atender esse público? Não tem. E nós precisamos de mantenedores para a obra de Deus. Para o trabalho em prol aos surdos, trabalho em prol às garotas que foram resgatadas da prostituição, aqui as crianças. Nós não podemos ficar parados diante das necessidades. A igreja é grande, o povo contribui, mas a demanda é muito maior do que vocês pensam. Semanalmente, chega aqui gente pedindo sacolão, cesta básica, roupa, sapato, tênis. E a gente às vezes não tem de onde tirar, porque é muita gente pedindo. Mas se cada um de vocês, já foi falado aqui, se cada um de vocês ao virem para a igreja trouxer 1 quilo de alimento, não custa. Quantas e quantas famílias nós podemos atender a mais por conta de um pacote de macarrão que os irmãos resolveram trazer num dia. E eu já contei testemunho aqui, que nós pedimos no culto, e aí as pessoas viram pela televisão, foram trazendo, e no final do culto veio gente ali falando, não, eu preciso de sacolão. E nós abrimos e tínhamos naquele dia sacolão para dar. Por quê? Porque foi algo imediato. Então, irmãos, você pode contribuir, você deve contribuir, é obra de Deus, não é da Primeira Batista. É obra de Deus que o Senhor colocou aqui como responsabilidade. Então, olha, o pouco que de repente você fala assim, meu Deus, eu tenho aqui, isso aqui é uma moeda. É o teu coração quem conta, meu amigo. É o teu coração que vale, meu irmão. Então entregue diante do Senhor aquilo que é dele. Aquilo que é de Deus. Ele vai multiplicar. Sabe dos 5 pães e 2 peixes? Vocês conhecem a história. 5 pãezinhos, 2 peixes. Foram suficientes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que você tem pode ser pouco. Mas colocado diante de Deus, Ele multiplica. O que nós precisamos é que vocês façam multiplicar. Então, enquanto nós cantamos, traga os seus dízimos e as suas ofertas.
Aleluia. A Bíblia nos descreve um relato, uma história, que quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, Ele planejou algo pedagógico para que nós pudéssemos lembrá-lo e fazer isso em memória dele. Ele instituiu a ceia do Senhor e Ele fez isso com os seus discípulos e fez uma promessa, que aquilo era apenas o começo e que um dia nós estaríamos diante dele na eternidade, diante de uma mesa posta, com ele no centro e ele nos dando de comer para toda a eternidade. A ceia do Senhor é algo que nós fazemos aqui, mas é algo lindo que nós faremos juntos na eternidade. Por isso, todos nós que fomos batizados no batismo de Jesus, somos nascidos de Deus, já aceitamos a Cristo, fomos batizados, estamos em comunhão com a igreja, estamos em comunhão uns com os outros. Nós somos convidados a participar deste momento. Os irmãos que vão distribuir a ceia já estão a postos. A palavra do Senhor diz: examine-se cada um a si mesmo e coma e participe. Eu quero dar esse momento, irmãos, para que você possa refletir como está a sua vida e você possa confessar seu pecado e dizer: Deus, eu não posso deixar de participar de algo que é, como eu já disse no começo do culto, o Senhor é maior do que eu, é maior inclusive do que o meu pecado, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você é lavado, remido pelo sangue de Cristo, você tem um convite a assentar-se à mesa e participar do banquete que o Senhor tem para te dar. Então, enquanto os instrumentos tocam, os levitas cantam, os irmãos vão passar os cálices, e à medida que eles vierem, se você recebeu o cálice, aí você senta, fique em comunhão com Deus. E se você, passando do seu lado, você não vai, pode se assentar também. Mas neste momento nós queremos que você reflita aquilo que Jesus fez no Calvário para com a tua vida, e venha a participar deste momento que Ele preparou para mim e para você, e que não termina aqui, é para a eternidade. Então, participemos da ceia do Senhor. Graças eu te dou, Pai. Eu peço que pago sacrifício de amor que me comprou, ungido no Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está.
Glórias a Deus. O ano de 1994 foi para mim, pastor Leno, o ano que Deus começou uma boa obra em minha vida. Eu nunca vou esquecer o que o Senhor Jesus fez naquele ano. Quando eu mudei para Campo Grande, me deparei com o Evangelho da graça redentora de Deus. Eu morava no fundo da casa da irmã Judite, mãe Judite, a maior intercessora que essa igreja já teve. Ela profetizou em minha vida, dizendo que um dia eu seria pastor. Ela disse que estaria viva para ver eu servindo ceia a ela. Muitos anos se passaram. É óbvio que Deus fez a obra dele e eu me tornei pastor. E um dia, servindo a minha primeira ceia, a primeira ceia que eu fiz, eu estava aqui quando de repente eu olhei assim e eu vi a irmã Judite, a mãe Judite. E eu a chamei à frente para dar para ela, trocar o cálice com ela, porque ela não desistiu de orar pela minha vida. A mãe Judite não está aqui hoje, está na casa dela, está viva. Mas eu gostaria de chamar, porque a Bíblia nos diz, irmãos, a Bíblia nos diz. Hoje eu acordei cedo com o coração bem triste. Eu queria, confesso, estar com minha mãe, mas ela mora muito longe. E eu não teria condições de ir para o sítio. E eu queria estar com ela. Não foi possível, fiquei em casa. Mas eu liguei para minha mãe, falei com ela pelo telefone antes de vir para a igreja no culto cedo. E orei pela minha mãe pelo telefone. Mas eu me lembrei de um versículo bíblico que a Bíblia nos diz. Que quem segue a Cristo nessa terra recebe 100 vezes mais de pais, mães e irmãos. Então eu quero, neste culto do Dia das Mães, lembrar que nós temos mães espirituais, temos pais espirituais. E alguém que é daquela época, que está aqui presente, eu quero trocar o meu cálice com a irmã Maria Lídia, representando a irmã Judite. Eu gostaria que você também pudesse trocar o cálice com o seu irmão, com a sua irmã, porque nós temos um desejo no coração de ir para o céu, mas não irmos sozinhos. Nós queremos ir para o céu e levar nossa parentela. Amém, igreja? Amém. Nós queremos estar lá no céu com aqueles que Deus tem nos dado o privilégio de gozar dessa terra, de coisas que perpetuarão para a vida eterna. Então eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e reconhecesse o chamado de Deus na vida dela, na vida dele, e dizendo: eu vou encontrar com você lá no céu. Eu vou encontrar com você lá no céu, Maria Lídia. Tem outra mãezinha aqui, né, Marilena? Vem aqui também, Marilena. Tem a Ceila, tem um monte de irmãos e mães, e dá para trocar com todo mundo. Mas mãe, eu amo sua vida, eu quero te ver lá no céu. E eu tenho certeza que nós ficaremos do lado do nosso Senhor Jesus por horas e horas com nossas famílias. Amém? Tem uma surda que faz parte do Ministério do Silêncio desde o ano de 1994. Eu quero chamar a Geisibel. Geisibel é uma surda que me acompanhou no Ministério de Surdos desde o começo. E eu quero te ver no céu.
Em memória de Cristo. Perdão, tem o pão primeiro. Foi ótimo esse feedback do pastor Leno. Ô glória! E disse Jesus: todas as vezes que comerdes do pão ou beberdes do vinho, nós vamos fazer isso anunciando a morte e a ressurreição dele. Em memória de Cristo, comamos do pão. Depois de ter partido o pão, Jesus disse: este é o cálice da nova e eterna aliança. É uma aliança eterna, Viviane, para sempre. Independente dos lugares onde nós passarmos, o destino é o céu. Eu troco com você também este cálice. Que Deus abençoe sua vida, do Bruno e dos 3 meninos. Em memória de Cristo, tomamos o cálice. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque somos um povo abençoado, feliz, um povo próspero, um povo que carrega a marca, a identidade de Cristo, um povo que ri, um povo que chora, um povo que celebra, um povo que canta, porque tem motivos. Tu és o nosso motivo, nossa maior força, a nossa maior herança, nosso maior presente. Tu és a vida derramada em nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito. Obrigado, Deus, por caminhar no meio do teu povo e nos dando sempre da tua presença. A ti seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Amém e amém. Passe o seu cálice para o irmão que está ao lado, e nas beiras nós vamos, enquanto os irmãos recolhem o cálice, nós vamos entoar ao Senhor mais um louvor. Que
Aleluia, Senhor. Pai, a tua graça realmente ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela alcança, ó Deus, o mais perdido pecador. E nós estávamos lá, eu estava lá, Senhor, a tua graça me alcançou, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Nós estamos aqui, ó Deus, pela tua graça, por ela, ó Deus, por ela que nós nos mantemos aqui, ó Deus. Pai, a tua palavra é maravilhosa. Fala conosco agora, Senhor. Ministra aos nossos corações, pela tua graça, pelo teu Espírito, ó Pai. Deus, traz temor ao nosso coração, traz reverência à tua palavra agora, Senhor. Traz um espírito quebrantado, Senhor. Ó Deus, sujeito à voz do Senhor. Eu me dobro, ó Pai, diante do Senhor, diante da tua graça, diante da tua palavra, Senhor, diante da tua igreja. Pai, juntamente com a tua igreja, nós vamos até o Senhor, ó Pai, e pedimos, fala conosco, Senhor, nesse dia tão especial, no Dia das Mães. Nós queremos ouvir a tua palavra. Escreve, ó Pai, algo especial na nossa história nesse dia, Senhor. Coloca na mão de cada um, ó Deus, uma caneta que nunca mais se apagará daquilo que o Senhor vai falar hoje conosco. Muda a nossa história, muda a minha história, Senhor, a cada dia. Eu quero sair de um ponto A ao ponto B pela tua graça, ir ao encontro à tua vontade, Senhor. Encontrar o Senhor, a tua palavra é algo maravilhoso, transformador, único. E nós vemos isso a cada dia, Senhor, a cada momento. Nós somos transformados pelo Senhor e pela tua palavra. E a tua graça sempre ela está aí. Nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar, amados? Eu acho que você já ouviu nesse dia as mães, né? Inúmeras vezes, mas nunca cansa, né? Feliz Dia das Mães, amém? Que Deus possa derramar graça sobre a sua vida, mamãe. Esse dia, Deus pensou em você e fez algo muito especial na sua vida. E por isso nós queremos, hoje, nesse Dia das Mães, nós queremos aprender a falar. Nós temos maneiras, às vezes equivocadas de falar, ou maneiras diferentes de falar. E nós queremos entrar no coração de Deus, falar o idioma de Deus, falar a linguagem de Deus. E essa mensagem, ainda que eu escolhi uma mãe, Ana, mas ela serve para todos nós. São os princípios da palavra de Deus. Ana foi uma mulher extraordinária. Eu lembro uma vez que eu estava na Bolívia, e nós abrimos 4 igrejas na Bolívia, Raquel e eu. E nós éramos, às vezes, por vezes, nós pregávamos nos 4 cultos em lugares diferentes. Fazíamos trabalho de evangelismo aos domingos à tarde. Domingo eu saía 7 horas da manhã e só voltava 11 da noite. Almoçava nas igrejas. E nessa época a Raquel teve a Ana Rebeca. E eu estava pregando nessas igrejas, e chegou no final da noite, eu estava arrebentado, cansado, não sabia nem quem eu era. E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, quem foi Ana? Por causa da Ana Rebeca, o nome da minha filha. E eu assim, com toda empolgação, falei assim: Ana, minha irmã, Ana ha sido la madre de Jesus. E ela olhou assim e falou assim: pastor, não foi Maria, mãe de Jesus? Eu falei assim: eu não tenho ideia de quem foi Ana, irmã. E fui embora. Gente, me deu um ataque de riso no carro. Me deu um ataque de riso. A irmã perguntar para mim quem foi Ana. E naquele momento eu falar que foi a mãe de Jesus. Eu falei: meu Deus. E eu cheguei em casa, falei para Raquel: mas nós rimos tanto. Isso ficou na minha história. Toda vez que eu vou pregar sobre a vida de Ana, eu lembro dessa minha história, dessa minha anedota. Nós precisamos aprender a falar corretamente, falar o idioma de Deus, falar a linguagem de Deus.
Às vezes nós nos equivocamos e queremos falar a nossa maneira. Assim não. Toda vez que nós falamos a forma errada, falamos na carne, nós vamos falar dessa maneira. Nós vamos desesperar, falar irado, falar com raiva. Nós vamos falar odiando, acusando, julgando. Eu tenho certeza que você nunca falou assim. Assim não. Pode ter falado de outra maneira, mas assim não. Nem com teu esposo, nem com os teus filhos, com ninguém. Amém? Não é assim. Dessa maneira não. Ou você pode optar a não falar também. Tem gente que já está cansado, já decepcionado, sem nenhuma esperança, que ela resolve simplesmente não falar. E assim pronto, acabou. Eu tenho uma atitude às vezes assim. Prefiro não falar. Em casa eu tenho 4 mulheres. Raquel, Ana Rebeca e Gabriela e até minha cachorrinha. Pensa numa cachorrinha que fala. Às vezes as meninas falam, pai, fala alguma coisa. Eu falo assim, mas você não deixa eu falar então. Às vezes nós optamos a não falar. Mas não é a forma correta de falar, não falando. Não é desse jeito que nós vamos chegar. E nem falar muito, de forma desesperadora. Agora, se você optou falar em alguma dessas outras formas que nós mostramos aqui, tenha calma, muita calma nessa hora. Hoje nós vamos aprender a falar. Nós vamos aprender a falar ao coração do nosso Deus, amém? 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 Falar ao coração do nosso Deus. Falar aquilo que Deus entende. Falar aquilo que Deus compreende. Falar a maneira de Deus, falar como Deus fala. E Deus permite, amados, situações na nossa vida que nós não compreendemos, para nos polir, nos ensinar o que Ele tem para nós, o que Ele pensa para nós, o que Ele tem preparado para nós. E nós lutamos e esbravejamos e falamos e murmuramos e queixamos, xingamos. Mas isso não vai mudar nada a situação. Abra a sua Bíblia em Samuel, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 1 até o 28. Se você tem a Bíblia aberta, deixa a palavra aberta. E se você quiser anotar alguma coisa também, pode anotar. E nós temos aqui no telão também o texto. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efreu, e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava ele porções de sacrifício a Penina, a sua mulher e aos seus filhos e todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente. Algumas traduções falam 2 porções, mas era da melhor qualidade e em quantidade, dava dobrado a porção excelente para Ana, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Tem pergunta que não merece a resposta, né? Nesse caso, melhor ficar calado. Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pega essas expressões. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se bondosamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Olha só outra expressão: no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado, olha só outra expressão, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Presta bem atenção no que está sendo relatado. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E disse ela: ache graça, ache a tua serva graça diante dos olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho, comeu, e em seu coração o semblante já não era de triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram a casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E aí o texto continua. E ela então cumpre assim o seu voto, aquilo que ela havia colocado diante do Senhor. Nesse texto que nós lemos, um texto dramático para uma mulher, tremendamente forte em emoção, esse texto nos ensina 4 maneiras de falar. Anota aí: falar com a alma, falar com o coração, falar com o espírito e falar com o caráter. Falar com a alma é expressar diante do Senhor e para o Senhor toda a aflição e amargura que está no seu coração. Nós não falamos com a alma para o Senhor e não nos queixamos para o Senhor. Nós temos a tendência de falar para a pessoa que está nos ofendendo, e a queixar com ela, e a reclamar com ela, e a murmurar com ela, e a brigar com ela. Isso cria na nossa família um ciclo vicioso que nunca se soluciona. Problemas e problemas e lutas e dificuldades. Se entrarmos no contexto de Ana, era um contexto onde eu tenho certeza que não era da vontade de Deus que esse homem tivesse 2 mulheres. Ainda que a nossa lei não permite,
Mas quantos casais vivem uma vida dupla? Ele tem a sua esposa e tem uma amante. Tem um relacionamento extraconjugal. E não precisa ser um relacionamento que leve às vias de fato. Mas se você está ligado a uma outra pessoa emocionalmente, isso é uma infidelidade ao seu casamento. Isso traz comparação, isso traz perseguição, isso traz calúnia, traz injúria, traz decepção, traz frustração, traz sentimento de culpa, de inferioridade, de rechaço, de abandono. E não adianta dar presente no Dia das Mães se você tem outra mulher na tua vida. E Eucana dava vestido, dava roupa a Ana, mas ele tinha Penina. E a Penina irritava a vida de Ana, fazia a vida de Ana impossível. Nós temos muitas pessoas que vêm à igreja, que se batizam, que são chamados evangélicos, mas têm uma vida dupla. No nome de Jesus, termina esse caso. A tua esposa é para você em todos os sentidos, emocionais, físicos, sexuais, em todos os aspectos. Mas em algum momento nós falamos com a alma. Em algum momento da nossa vida, quando chega o dia mau na nossa casa, nós não queremos, mas ele vai chegar. Não é quando, como ele vai chegar. O dia mau vai chegar na nossa casa. E não adianta no dia mau eu julgar o meu cônjuge, não adianta eu falar mal dele, falar, tá vendo, a culpa é sua. Uma vez nós estávamos viajando, preparando para viajar, e a minha esposa, ela é tremendamente organizada. Pensa numa mulher organizada, é a Raquel. Pensa em tudo, ela pensa até naquilo que eu tenho que fazer. E eu, naquele meu jeitão, né, tudo. No final, eu sabia que ia dar certo, né? É isso aí, né, Alice? Vai dar certo. Deu nada. No meio do caminho ela pergunta, e os passaportes? Falei assim, como assim? Já estava mais de 100 quilômetros já na estrada. Cadê os passaportes? Passaporte, Raquel, documento, você sabe que documento é com você, Leno. É comigo, mas sempre foi assim. Falei, os passaportes, e agora? Não adianta nessa hora falar, eu já sabia, tá vendo? Você nunca faz isso, não adianta. Outro momento vai chegar, mas naquela hora não dá. Não dá. Não vai dar certo. Nós temos que aprender a falar com a alma quando o nosso cônjuge não muda. Fala para Deus, Deus, eu estou com vontade de matar o meu marido, mas fala para Deus. Não fala para ele não, porque não vai resolver nada. Senhor, se o Senhor não der um jeito, eu vou dar um jeito. Não fala assim não, mas fala para Deus. Abre o teu coração para Deus e fala tudo para Ele. Porque Ele te compreende. Foi Ele que criou o homem, foi Ele que criou, sabe jeitinho que nós somos. E a Ana então, ela vai, e ela não fala nada para a Penina, ela não fala nada para a Eucana, não responde nem, ela ignora. Ela ignora. Mas ela vai e fala com a alma. E o versículo 10, ela, pois, com amargura de alma. Você já teve amargura de alma? Em algum momento nós já tivemos amargura de alma. Em algum momento nós tivemos um sentimento de injustiça, de inferioridade, de complexo, de alguma coisa que fizeram conosco, alguma maldade, alguma traição, algum abandono. Em algum momento nós tivemos a nossa alma ferida. E uma alma ferida é uma identidade ferida.
E uma identidade ferida é uma pessoa sem missão, sem destino, sem propósito, uma pessoa perdida. É terrível. Lembra quando Noemi chegou a Israel e voltou para Belém? E as pessoas perguntaram, mas essa não é a Noemi? Olha só, Noemi, não é Noemi? Você não me chama Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amargada. A minha alma está amargada. Isso nós encontramos com muita frequência. Então, Ana, ela vai com amargura de alma e ora ao Senhor e chora abundantemente. Ela ora, ela passa tempo na presença do Senhor e chora. É isso que nós temos que fazer. Quando uma situação não muda, ora, fala com a tua alma ao Senhor, porque Deus ouve uma alma que está aflita. Não adianta você resolver a situação na tua casa da tua maneira. Não vai mudar. Muda algumas coisas, mas outras não. Eu sempre brinco que a Raquel escolhe as minhas roupas. Sempre falo isso. Ó, essa calça com essa calça. Quando eu vou viajar, ela coloca assim as mudas certinho, escreve ainda essa calça com essa. E depois ela vai conferir as fotos ainda, se está certinho, né? Aí teve um dia que eu fiquei bravo. Falei, não, Raquel, vou vestir essa roupa com essa roupa. Não, essa roupa com essa camisa. Eu falei, quando eu era solteiro, eu vestia. Ela falou para mim, quando você era solteiro, você era ridículo. Eu falei, meu Deus, como assim? Como assim? Como assim eu era ridículo? Alice, você era ridículo também? Cara, aí o que acontece? Eu vou ver as fotografias minhas com as minhas filhas, mas elas dão risada. Papai, você era ridículo, papai. E eu olho as minhas fotos e falo assim, Raquel, você tem certeza, você está certíssima, eu era ridículo mesmo. Olha essa minha camisa, cheia de flor, parecia um cara que caiu de paraquedas, aquela calça jeans que vinha no pé do umbigo. E olha que eu agora estou gordo. Eu engordei pra caramba depois que eu casei. Pensa num cara que Deus teve muita misericórdia de mim. Algumas coisas mudam. E ela mudou. Falou, agora você vai vestir essa roupa. Eu, beleza, preparei que eu estou saindo do banho já. Sem questionar. Outras coisas não vão mudar nunca na sua vida. Você vai falar e nunca vai mudar. Haverá desgastes, desonra, brigas, contendas. O que você quer falar para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, fala para Deus. Mas fala com a tua alma ao Senhor e Ele vai te ouvir. Fale com a tua alma, amém? Segundo, fale também com o teu coração. Há uma coisa que Deus ama quando nós falamos com o nosso coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus, e nós olhamos a sua biografia, um cara sanguinário, adúltero, violento, vingativo. No final da morte, está falando, está vendo aquela família mata todo mundo, não deixa ninguém vivo. Meu Deus, como que esse homem pode ser o homem segundo o coração de Deus? Mas ele se arrependia facilmente. Ele falava com Deus com o coração. Lembra quando Samuel demorou chegar, não tinha Uber, não tinha WhatsApp, não tinha nada para avisar a Samuel, estou chegando. E demorava, Saul falou assim, vamos fazer um sacrifício aqui, vamos consultar o Senhor, e vamos fazer do meu jeito. E ele pegou aquilo que não cumbia a ele, não era da sua alçada, não era da sua responsabilidade, e ele pega o sacrifício e consulta, e quando o Saul chega, fala assim, você é louco. Se fosse Davi, falava assim, eu sou louco mesmo, olha só o que eu fiz. E aí Samuel fala para Saul, você hoje perdeu o teu reinado, você é louco. E o que Saul fala? Tudo bem, mas vem comigo então até a assembleia lá, para que as pessoas vejam você ao meu lado. Esse homem nunca falou ao coração de Deus, porque ele só queria a aparência. Às vezes nós falamos com Deus, somos hipócritas, não abrimos nosso coração, não falamos com a nossa alma, não falamos com o nosso coração. Nós temos que chegar ao pó, à não existência, e derramar nossa alma, derramar o nosso coração diante de Deus.
E aí Ele vai ouvir o nosso clamor. Lembra quando Jacó saiu fugido de casa, perseguido, ameaça de morte, e era morte mesmo. Esaú era um homem guerreiro, forte, valente, destemido, e Jacó havia enganado, e a mãe dele: foge para a casa dos teus pais. E Jacó corre, e quando ele chega a Betel, ele pega uma pedra e coloca sobre a sua cabeça e dorme. Ele tem aquele sonho maravilhoso daqueles anjos subindo e descendo, e ele concluiu que aquele lugar era a casa de Deus. Ele pega azeite, derrama sobre aquela pedra, e ele fala ao coração, ele fala do coração dele ao coração de Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor der pão para mim todos os dias, e me der roupa para vestir, e que eu vá em paz, e que eu chegue em paz à minha casa, o Senhor será meu Deus. O resto é resto. E Jacó tornou-se um homem rico, e ele falou assim: de tudo que eu tiver, eu te darei o dízimo. É essa oração que Deus responde. Quando nós falamos, nem com a nossa boca, nem é com português, nós falamos com a nossa alma, nós falamos com o nosso coração. E Ana falou assim, dizendo, versículo 11, fala o seguinte: e fez um voto, e voltou ao Senhor dos Exércitos, e disse: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava, falando com o coração, não se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, ao ponto de lhe tomar por bêbada, embriagada. Mas ela derramou a sua alma. A alma tem que ver com os nossos fracassos, os nossos sentimentos, as nossas frustrações, as nossas desilusões, as nossas decepções, as nossas emoções. Mas quando nós falamos com o coração, nós falamos com voto. Nós reconhecemos só Deus pode nos abençoar. Daniel falou com o coração quando falou: Senhor, se Ele quiser, Ele pode me livrar, mas se Ele não quiser, não importa, eu não dobrarei diante de você, Nabucodonosor. Falar ao coração é compromisso, é fazer voto com o Senhor. Não faça nenhum voto que você não esteja disposto a cumprir. Mas quando nós fazemos voto que implica o nosso coração, Deus não rechaça essa oração. Deus ouve as nossas orações. Porque quando nós falamos com o coração, dificilmente, impossivelmente vai ser uma oração egoísta. Vai ser uma oração para o meu próprio prazer. Eu já estou conectado com Deus, é o meu espírito que está conectado com o Senhor. É a minha alma que está sendo derramada diante do Senhor. Ali não tem nem benefício, ali não tem nenhum direito, ali só tem a graça de Deus, se Ele quiser. Lembra da tua serva. O Senhor pode fazer, se achares graça diante dos teus olhos, a tua serva. Ana se coloca nessa condição. Terceiro, nós precisamos aprender também a falar com o Espírito. Espírito aqui não é o Espírito Santo, falar com o Espírito, mas é o Espírito de uma atitude. Nós precisamos ser mais positivo. Nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos ter mais esperança na palavra do Senhor. Se o Senhor não fala nada para você, continua com a tua boca no pó. Talvez haja esperança para você. Mas se Deus deu uma palavra para você, como Deus deu para Ana, quando a Ana chegou para Eli e falou assim: me perdoa, meu senhor, mas eu não sou filha de Belial,
a minha alma está amargurada, eu estou orando ao Senhor, eu estou aflita. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. E assim foi, e assim se foi pelo caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Uma pessoa que fala com o Espírito é uma pessoa que se levanta diante de uma palavra poderosa de Deus. Eli não pergunta qual era a sua petição, e ela não fala para Eli qual era a sua petição, porque Eli viu claramente que essa mulher estava conectada com Deus. Simplesmente ele falou assim: vai em paz, e Deus conceda o que está no teu coração. Ele nem se atreveu a perguntar a ela o que ela tinha pedido, porque a coisa somente entre você e Deus e ninguém mais. É quando nós colocamos a nossa alma, quando colocamos o nosso coração. E ela se alegrou, o espírito dela se alegrou, e ela se levantou, e ela comeu, e ela não deu mais ouvido a Penina, ela já não olhou mais para os filhos de Penina, ela pegou um azeite, passou no cabelo, passou no rosto, chegou em casa, Eucana chegou junto, todo mundo feliz. E a palavra fala que no ano seguinte, Ana estava grávida. No ano seguinte, Ana estava grávida. A última maneira de falar que eu gostaria de compartilhar dessa noite é falar com o nosso caráter. Falar com o nosso caráter é quando eu me correspondo positivamente, fielmente, àquilo que eu orei ao Senhor. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra esse voto. Quantas pessoas oram pedindo ao Senhor um trabalho, depois não são fiéis nos dízimos e nem nas ofertas? Se você orou pedindo um trabalho ao Senhor e Deus lhe concedeu, seja fiel ao Senhor. Quantas pessoas diante de um altar e falam: eu te aceito como minha mulher, como meu esposo, até que a morte o separe, e logo já está pensando em divórcio. Não foi até que a morte separe? Foi até que a morte separe. Foi até que a morte separe. Versículo 20: sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve à luz um filho, chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor, E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa para sacrificar ao Senhor um sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu e disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. E foi isso que aconteceu. Quando o menino desmamou, Ana levou e dedicou ao Senhor. Senhor, o Senhor me deu. Eu falei que eu estaria consagrando ao Senhor a vida dele todos os dias e que na sua cabeça não ia passar nenhuma navalha. Ela fez um voto nazireno com aquele menino, e aquele menino foi chamado pelo Senhor, foi chamado, escolhido pelo Senhor, com um propósito, e tornou-se um grande sacerdote. Tornou-se depois de Moisés, talvez, a figura mais importante religiosa de Israel.
Tudo porque aquela mulher, ela aprendeu a falar o idioma do Senhor. Ela aprendeu a falar com a alma, ela aprendeu a falar com o coração, ela aprendeu a falar com o espírito e ela aprendeu a falar com o caráter. Às vezes nós não temos resposta das nossas orações porque nós dificilmente falamos com o nosso caráter. Aliás, nosso caráter pouco tem falado ultimamente. Eu fui fazer um imposto de renda, declaração, e uma pessoa simplesmente falou para mim, se você fizesse assim, 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 você pagaria menos imposto. Eu falei, mas por quê? Se eu fizer assim, 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 não está sendo ilegal? Sim, mas é um jeito de você pagar menos imposto. Eu falei, não. Não é a maneira correta que eu encaro a minha vida e aquilo que o Senhor me dá. A pessoa, na hora, pediu perdão. Desculpa aí, é que eu só estava querendo dar uma maneira mais fácil para você não pagar imposto. Isso é um detalhe. O nosso caráter precisa ser transformado. Nós precisamos falar com Ele, isso chama-se testemunho. Coerência com as nossas orações. Coerência com aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Sabe por que muitas vezes famílias enfrentam problemas estão aí esses problemas? Por falta de posição, falta de caráter. Deus pode mudar, claro que sim. Deus pode mudar hoje, agora, essa sua situação. Se você quiser, Deus pode intervir. Simplesmente você fala com a tua alma, fala com o teu coração agora, fala, Deus, eu estou disposto a mudar a minha vida. Quero fazer as coisas corretas. E Deus vai te abençoar, porque Ele é maravilhoso. Amém? Feche teus olhos agora. Se você quiser considerar isso que eu estou falando, se você precisa de uma intervenção do Senhor na sua vida, se você precisa do Senhor na tua vida, na tua família, no teu casamento, mãe, se a tua alma está amargurada, está aflita por alguma situação, se o teu casamento não vai bem, se você falou no altar que estaria com ele e com ela até que a morte separe, e você já falou para a sua esposa e para o seu marido, eu vou me divorciar de você, isso é uma seta que está voando, e se você não repreender essa seta maligna, um dia ela vai alcançar o seu casamento. E hoje você pode repreender essa seta e nunca mais falar isso no teu casamento. Se você quiser colocar a tua vida diante do altar, eu te convido agora para você vir aqui à frente, consagrando a tua vida, consagrando o teu casamento, consagrando os teus filhos, consagrando agora e colocando diante do altar essa situação que você leva. Pode ser um problema de saúde. Ana não engravidava por uma situação, nós não sabemos se é de saúde, ou se era emocional, ou se era espiritual. Deus é que tem sempre a última palavra sobre a tua vida. Não vá pelo que o mundo fala, vá pelo que Deus fala. Venha aos pés da cruz agora, saia do teu lugar, fala, Deus, eu preciso ter um encontro como Ana teve um encontro com o Senhor, um encontro transformador. Ana, quando saiu dali, era uma nova mulher, se via alegria no rosto dela, não havia mais acusação, condenação, complexo, nada. Agora, de tudo que eu falei, ainda não é nada comparado ao pecado. Com muito temor eu falo aos homens, não olhe para outra mulher que não seja a tua. Não olhe. O diabo veio para roubar, matar e destruir.
Deus te deu a tua esposa, a mãe dos teus filhos, para que você pudesse cuidar, amá-la. Agora, se você quiser consagrar o teu casamento, vem aqui agora também. Fala, eu preciso consagrar meu casamento, ele não está bem. Venha. Quando nós chegamos diante do Senhor, Ele é tão poderoso. Ele passa a mão na nossa vida e retira todo o pecado. Quando nós confessamos, quando nós abrimos nosso coração, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Pai, nós poderíamos passar outro momento na Tua presença, orando, chorando, nos quebrantando diante do Senhor. Essas mães que estão levantando as suas mãos, esses pais, dobrando os nossos joelhos diante do Teu altar, aqueles que não vieram, mas que estão também da mesma forma se colocando diante do Senhor agora. Coloque-se, você que está sentado diante do Senhor. Se você não veio aqui à frente, quer ficar em pé onde você está, pode ficar em pé também. Deus, olha agora, olha para a tua igreja, olha para os teus filhos. Cuida do teu povo, cuida da tua congregação. Restaura a nossa alma, Senhor. Quebranta a nossa alma, Senhor, para que nós possamos estar sensíveis à Tua presença, Senhor, para que nós possamos falar com a nossa alma, falar com o nosso coração, derramar diante do Senhor, encontrar a Tua graça, encontrar a Tua misericórdia. Deus, e dizer, Pai, que nós não somos dignos, e é verdade, meu Deus, não somos dignos, não somos merecedores, ó Pai, de tamanha compaixão do Senhor. Muitas vezes nós temos falado iracundamente, Senhor, temos falado de forma áspera, temos condenado, temos julgado o nosso casamento, o nosso cônjuge, temos murmurado, às vezes temos falado mal do cônjuge para outra pessoa que não tem nada a ver com a nossa família, Senhor. Pai, nós queremos arrepender do nosso pecado, nós queremos olhar, Senhor, somente para nossa esposa. E se o diabo tem lançado alguma seta maligna sobre os nossos olhos, sobre os homens, ó Pai, nós queremos agora, no nome de Jesus, renunciar, ó Pai, toda e qualquer cilada do inimigo, Senhor. Cega os nossos olhos para outras mulheres. Abençoa o nosso leito, abençoa o nosso libido, abençoa a nossa união, Senhor. Eu tenho certeza, ó Pai, que tem muitas mães aqui, a maioria delas, todas elas, poderia falar como Ana. Eucana estava presente, e ela falava assim, eu não quero isso, eu quero a conversão do coração do meu esposo. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração ao coração da minha esposa. Converte o meu coração ao coração das minhas filhas. Converte o meu coração ao coração da tua igreja. Que nós possamos caminhar na tua presença, Senhor, e contar os nossos dias, e chegar ao final dos nossos dias sendo fiéis pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós queremos ver os filhos dos nossos filhos, Pai. Nós queremos ver a prosperidade, a saúde sobre o teu povo. Famílias firmes, estáveis, consolidadas, harmoniosas. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, mais uma vez obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te bendizemos. No nome de Jesus, no nome precioso de Jesus, nós te louvamos. Amém
Amém, amados? Podemos aplaudir o Senhor pela graça e pela misericórdia dEle? Amém. Vamos ficar em pé? Esse é o recado de Deus para as nossas vidas. Que possamos aprender a falar com Deus. Falar com Deus não é em português. Falar com Deus não é em inglês, nenhum outro idioma. Falar com Deus é quando nós falamos com a nossa alma, com o nosso espírito, nosso coração, nossa alma, nosso coração. E quando nós damos um bom testemunho para quem está lá fora. Quando nós falamos com o nosso caráter, quando nós somos coerentes com aquilo que nós cremos. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador, esteja com você, mamãe, esteja com você, pai, com você, filho, e que possamos viver a nossa vida em família de uma maneira harmoniosa, que glorifique o Senhor até que Ele venha. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e deseje uma semana abençoada.